Então, bora lá para mais uma questãozinha, tá? Vamos aqui, então, ó. Questãozinha de delegado aqui de Minas Gerais. Bora para a questão. João, primário, com bons antecedentes, no dia do seu aniversário, de 20 anos de idade, foi capturado flagrante após tentar subtrair, sem êxito, o telefone celular de Maria, mediante grave ameaça, com o emprego de um revólver calibre 38, arma de fogo de uso permitido. Vamos lá. Então, João subtraiu um telefone, tentou subtrair um telefone, né? João tinha 20 anos no momento do crime, certo? Foi preso. Vamos lá. Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal e o entendimento dominante dos tribunais superiores, avalie as afirmativas a seguir, assinale a alternativa entre verdadeiro ou falso. Tá? Vamos lá. Afirmativa aqui. João, além da pena privativa de liberdade, estará sujeito à pena de multa, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multas, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias multas. E aí, senhores, o que vocês acham? Certo ou errado? Multa é uma pena possível? É uma pena cabível no Brasil? Quando a gente coloca lá no Código Penal as possíveis sanções penais. A multa não é possível? Senhores, a afirmativa aqui, ó, verdadeira. Olha, primeiro, multa é uma pena possível? Multa é uma das penas possíveis no Brasil. Ela pode ser sozinha ou ela pode ser cumulativa com restrição de liberdade, tá bom? Restrição de direitos. E aqui, ó, vamos lá. E essa multa, ela consiste no pagamento ao fundo penitenciário? Outra coisa certa. Preste muita atenção. Porque as questões podem tentar te confundir falando que, por exemplo, vai para a Polícia Civil, vai para a Polícia Militar, vai para, sei lá, para um fundo da Secretaria de Segurança do Estado. Não é. Sim? Vamos lá. E essa pena, qual é a característica base dessa pena? Ela é calculada em dias multa. Tá? Isso aqui é muito importante. Ela é calculada em dias multas. No mínimo 10 e no máximo em 360 dias multas. Tá? Você fala, professor, mas quanto que é financeiramente um dia multa? Aí eu te falo, depende. E o dia multa pode variar também. Um dia multa, ela é no mínimo um 30 avos do salário mínimo. Gente, eu não sei quanto é o salário mínimo. Mas vamos arredondar que é uns R$ 1.500. Um pouquinho mais, mas vamos pensar em R$ 1.500. Ou seja, um dia multa, no mínimo, seria corta aqui, 150 vezes 3, R$ 50. Ou seja, no mínimo, um dia multa, hoje, está custando em torno de R$ 50. Tá? Essa fração aqui, eu sei, gente, essa fração aqui o Código Penal fala. Eu estou em dúvida que é o salário mínimo. Sei exatamente quanto é no dia de hoje. Tá? Então, vai considerando que o salário mínimo seria R$ 1.500, então um dia multa no mínimo seria R$ 50. E no máximo? No máximo é 5 vezes o salário mínimo. Que é a multa. Tá? Então aqui, 5.500, 7.500, né? Então, gente, um dia multa pode variar de R$ 50 a R$ 7.500. Um dia multa. E quantos dias de multa as pessoas têm que pagar? Calculado, entre 10 e 360 dias de multa. Entendeu? Então aqui é uma pequena aulinha sobre multa. Vamos para a alternativa 2. João, ainda que as sanções aplicadas sejam inferiores a 8 anos, então, será submetido inicialmente ao regime fechado, cumprimento de pena, em razão da gravidade em abstrato do crime, que envolveu o emprego de arma de fogo. Senhores, qual que é o requisito? Quais são as condições para cumprir o regime fechado? Vamos lá. Penas acima de 8 anos, vou colocar aqui, ó. Acima de 8 anos, regime fechado. Fechado. Penas. Aqui, ó. Pena. Vou fazer diferente aqui, ó. Aqui, ó. Se a pena for menor ou igual a 8, se a pena for maior, ei, se a pena for, agora vai dar certo. Se a pena for maior que 4 anos, ela será em regime semiaberto. Vai anotando aí, gente. A letra tá difícil aqui, mas eu vou traduzindo. E agora, se a pena for menor 4 anos, se ela for menor ou igual a 4 anos, é em regime aberto. Então, maior que 8 anos, fechado, sem conversa. Se ela for menor que 8, ou se ela for menor ou igual a 8 e maior que 4, semi-aberto. Se ela for menor que 4, regime aberto de cara, tá? Isso sem considerar reincidência, tá, gente? Reincidência, aí essa jogadinha muda um pouco. Mas vamos lá.
Mas olha aqui a alternativa. Ele fala que ele foi julgado a menor que 8 anos. Se é menor que 8 anos, logo regime semiaberto. Porém, a alternativa fala: será submetido inicialmente ao regime fechado de cumprimento de pena, em razão da gravidade em abstrato do crime. Logo, a análise abstrata do crime é passível de não cumprir esse regramento legal que eu acabei de falar? Gente, tinha juiz que aplicava isso. E na justificativa da dosimetria da pena, ele falava: olha, pela gravidade da pena, o regime inicial será fechado. O STF fala: ó, negativo. O legislador estabeleceu isso e nós, como aplicadores da lei, juízes, temos que seguir essa métrica. Tá? Então, o STF já pôs uma pá de cal nisso aqui e falou: ó, não pode. Bom, gente, então, só fixando. Análise abstrata, análise da gravidade abstrata do crime não é passível de desconfigurar o regime inicial da pena, tá? Só considerando a gravidade teórica da crime. Alternativa 3 aqui, ó. Vamos aqui para a terceira. Olho na tela, olho no lance. João, na época do crime, tinha menos de 21 anos de idade, o que ensejará a redução da pena na terceira fase da dosimetria? E aí, senhores, vocês me falam. O fato dele ser menor de 21 anos ao tempo do crime, ao momento do crime, ensejará a redução da pena? Certo, gente? Eu acho que é o artigo 64, se não me engano, do Código Penal. Lá tem as atenuantes genéricas. Tá? E 21 anos, menor que 21 anos, é uma atenuante genérica. Mas, aí que vai uma coisa, gente. Atenuante e agravante, ela incide na segunda fase da dosimetria da pena. A dosimetria da pena, elas são 3 fases, tá? É um cálculo trifásico. Onde aqui, nas primeiras circunstâncias, é colocada a pena base. Na segunda fase, é colocada as agravantes e as atenuantes. E na terceira fase, é colocada as majorantes e as minorantes, tá? E no caso, e abaixo de 21 anos, é uma atenuante. E a atenuante incide na segunda fase da dosimetria da pena. Tá? É uma questãozinha elaborada, mais difícil, sabe? Você tem que ter uma noção de dosimetria da pena. Bom, então logo isso aqui, ó, tá errada. O que tá errado? Essa parte que fala aqui, ó, terceira fase do processo de dosimetria. Não é na segunda fase. Então, senhores, então nosso gabaritinho aqui, ó, BFF. Bom? Então, cadê? BFF, aqui, ó, BFF. Letra C. Aqui, ó, minha resposta escrita. Letra C. Artigo 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário. Lembre-se, fundo penitenciário. A quantia fixada na sentença e calculada em dias multas. Será no mínimo 10 dias e no máximo 360 dias. Súmula aqui, ó, do STF. A opinião do jogador sobre a gravidade em abstrato do crime? Não. Ou seja, de novo, fixando. A opinião em abstrato do julgador, do magistrado, não é passível de alteração do regime inicial da pena. Tá? Constitui motivação idônea para imposição do regime mais severo de segunda pena. Tá bom, gente? Não é motivo idôneo. Certinho? 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Essa circunstância... a gente falei 64? Sim, tá. Errei aqui. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. É importante isso, gente. Lembre, 21 anos na data do fato. 70 anos na data da sentença. Salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Tá? Então, uma ressalva importante também. Fechou, senhores? Bora mais?